Você sabe quais são as estratégias para se tornar uma pessoa positiva? Esse tema foi sugerido por um ouvinte e é sobre isso que falaremos hoje. Está no ar mais um episódio do seu podcast preferido, Cérebro em Movimento. Eu sou a Rogéria Gontijo. Aqui é a Flávia. E eu sou a Cecília. Antes de tudo, antes de mais nada, segue nosso podcast, as 5 estrelinhas no Spotify, manda comentário e assim o nosso podcast cresce, vai ficando super abrangente em todo mundo, em todo o Brasil e a gente melhora a nossa vida e de outras pessoas também. E aí, como se tornar uma pessoa positiva, que não quer dizer que é fazer um joia, né? Até porque em outros países tem outros significados as coisas. Sim. Você acredita em tornar-se uma pessoa positiva ou acha que a gente nasce com isso? Olha só, estudando sobre o tema para trazer aqui, eu me deparei com a teoria do psicólogo Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva, e que ele fala uma coisa super interessante, que o que diferencia uma pessoa pessimista de uma pessoa otimista, de uma pessoa positiva, é a maneira de explicar as coisas que acontecem com ela. Então, a minha forma de explicar o que me acontece, as minhas experiências, aquilo, os meus problemas, as minhas dificuldades, aquilo que acontece de ruim na minha vida, isso eu aprendo no decorrer da minha vida. Então, se eu tenho um olhar mais pessimista para a vida, eu acredito sim, Rogéria, e ainda baseado nessa teoria que fez muito sentido assim para mim, de que a gente pode se tornar uma pessoa mais positiva, mais otimista. A gente mudando aí essa forma de falar sobre as nossas experiências. Eu poderia dar um depoimento pessoal e dizer que eu me considero uma pessoa positiva e eu conseguir me tornar uma pessoa mais positiva ainda, a partir do momento que eu aprendi a dirigir essa positividade da forma que eu meço como eu sou mais positiva. Então a pergunta é: como eu vou medir isso? Como eu vou medir que eu estou sendo uma pessoa mais positiva? A métrica é diferente. Depende de onde você coloca e direciona a energia da sua vida. Por exemplo, se a energia da minha vida é toda canalizada para o trabalho, certamente é diferente da pessoa que canaliza a energia para o relacionamento. Então a tendência da gente é onde a gente canaliza toda a energia, a gente ser um pouco mais exigente. Se é no trabalho, eu sou um pouco mais exigente comigo no trabalho. Se é no relacionamento, eu sou um pouco mais exigente comigo no relacionamento. E essa tendência faz com que às vezes a gente tenha uma visão distorcida, que é o que você trouxe, do psicólogo. E o fato é, contar essa narrativa de uma forma positiva já ajuda a revisitar as memórias que são boas para poder nos ajudar. Então, pensa aqui comigo. Vou dar um pequeno exemplo. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa extremamente preocupada, dedicada à minha vida no trabalho. Obviamente, eu vou ter uma lupa, um olhar mais crítico para aquilo ali. Certamente, a positividade vai ser um critério mais rigoroso nesse sentido. Eu vou comemorar algumas vitórias, eu vou me sentir feliz e realizado. Ao mesmo tempo, se eu não sou tão voltada para relacionamento, eu vou me sentir extremamente positiva, porque eu não canalizo tanta energia. Aquilo ali é a borda da pizza da minha vida. Então depende do que você vai contar. E aí, dentro das coisas que eu criei para me tornar uma pessoa mais positiva, eu penso na desvantagem de não ser positiva em determinado assunto. Então, por exemplo, assim, eu penso na questão da desvantagem. Aí eu lembro do último congresso que eu fui de neurociência o ano passado, e eu aprendi que a gente não deve demorar muito tempo na tristeza, porque a tristeza vira ruminação, a ruminação traz a gente para um estado depressivo e isso faz com que a gente demencie antes, a gente tenha mais perda cognitiva. Então, quando eu não tô tão positiva, eu penso assim: você tá ficando doida? Onde você tá com a cabeça? Você tá demenciando, Você vai demenciar antes da hora. Então dá um basta. É desvantajoso não pensar positivo, ainda que a situação seja difícil. Então eu meio que acendo um farol vermelho e falo: não senhora, pode parar com isso aí agora. Porque existe uma desvantagem muito grande nisso que você tá fazendo consigo.
Sim. E o que você está falando é muito interessante, porque, e é importante a gente lembrar aqui, porque a pessoa positiva, né, a pessoa otimista, não é aquela pessoa que ignora a dor. A vida é difícil. A vida é difícil para mim, para Rogério, para Cecília, para todos nós, né? Mas a pessoa positiva, ela entende que ela pode ali ser mais forte do que aquele problema que ela está lidando, ou melhor, ela tem recursos para lidar com aquele problema, né? Então, a vida dela, ela não vai se acabar ali, diante daquela situação difícil. Então, apesar da dor, apesar do que é difícil, né, eu consigo entender que eu tenho recursos para lidar com isso que é difícil. E aí, o Martin Seligman, ele tem uma teoria, que é esse psicólogo aí, né? Ele tem uma teoria que é a dos 3 P's, e eu achei super interessante. Pra gente investigar, observar a nossa narrativa sobre a vida, né? Assim, como eu narro a minha vida. Pra gente entender se a gente tem uma tendência mais otimista, mais positiva, né? Ou uma tendência mais pessimista, mais negativa. Para as nossas experiências, para aquilo que nos acontece. Então, são 3 P's: permanência, personalização e permeabilidade. A permanência diz sobre como você entende que aquele problema vai durar na sua vida. Normalmente, pessoas pessimistas acreditam que aquilo vai durar para sempre, não tem fim, né? É uma dor sem fim mesmo. Já o otimista acredita que aquilo ali é um momento, né, que vai passar e que tem o tempo, né, de lidar com aquela situação e que ela naturalmente vai passar. Personalização é quando a gente atribui tudo o que aconteceu ali daquela situação a nós. Então a gente se culpa muito. Normalmente isso acontece muito com pessoas muito autocríticas. E aí quando você fala, né, daquilo que é mais valoroso, do que eu me dedico mais, normalmente é o lugar onde você tem mais essa crítica sobre si mesmo, né? E aí eu não considero os eventos externos daquilo que aconteceu comigo. Então é apenas minha culpa, né? E a permeabilidade é quando a pessoa acredita assim que devido àquele problema, pronto, acabou, né? Aquilo ali vai interferir em todas as áreas da vida dela, né? Ele vai como se fosse, né, assim, uma teia e pegando tudo que envolve. Então, um problema do trabalho, ele pega a vida pessoal, pega o lazer e por aí vai. E aí, né, vamos pensar aqui uma situação hipotética. Eu fiz uns exames e aí os resultados não foram tão bons. Se eu tenho uma tendência mais positiva, mais otimista, normalmente o que eu vou fazer? Eu entendo que aquilo ali vai passar, eu vou lidar com aquele problema, eu vou tomar providências para que vai passar. Eu entendo que tem a minha parte que colaborou, às vezes, por exemplo, sei lá, colesterol alto, então eu preciso cuidar da minha alimentação e tudo, mas às vezes tem fatores genéticos também que envolvem isso, às vezes o trabalho não tem condições de cuidar muito bem da minha alimentação. E a questão da permeabilidade, né? Assim, eu lido com aquele problema ali, na área de saúde, e ainda assim continuo executando todas as funções ali da minha outra área, das outras áreas da minha vida. E aí, né, assim, para você, uma dica, para você entender qual é, né, o seu estilo narrativo, estilo explicativo aí, pense sobre isso, né? Assim, observe quando você está falando de algum problema e avalie de 0 a 100. Quanto que eu sou, né, eu lido com a permanência, né, como que é para mim essa questão da permanência, né, de 0 a 100, a personalização, e de 0 a 100, a questão da permeabilidade, porque aí, como eu disse no início, se é algo aprendido, eu posso entender qual é a área ali que está dificultando mais eu desenvolver esse olhar positivo, otimista para a vida, e buscar ações para me ajudar aí nesse sentido.
É óbvio que os estudiosos, eles têm uma definição sobre o que é ser uma pessoa positiva. É importante você definir para si o que é você ser uma pessoa positiva. Porque nem sempre positividade está ligada ao conceito estritamente de definição literal das coisas. Então, para mim, ser uma pessoa positiva, eu, Rogéria, e realmente eu estou falando por mim, significa ser alguém assertiva, que consegue tirar um aprendizado das tragédias da minha vida e alguém que consegue ter resiliência, neuroplasticidade e não ficar ruminando muito tempo naquilo ali. E não necessariamente ver só o lado bom das coisas, só o lado interessante, ver ali memórias que são excelentes. Não necessariamente, mas se fosse para condensar em uma coisa só, eu vejo a assertividade como uma forma interessante de ser positivo, sem precisar você mexer do ponto de vista estrutural da sua personalidade, porque às vezes você foi criado num lar onde o negativo, onde a ruminação, onde a lamentação era algo normal, então pela ancestralidade você aprendeu a viver assim. Um hábito. Então, o que é mais interessante para você? Não tem problema você conservar essa estruturalidade da personalidade, não querer mexer ali na fundação da sua pessoa. Mas se você pensa na assertividade, é um ponto de vista interessante e que fica mais tangível, mais palpável. Então, do ponto de vista mais prático ainda, ficar perto de pessoas que são positivas, no sentido do que é a definição de positividade para você, vai ajudar. Para mim, por exemplo, pessoas que são positivas, não necessariamente elas são legais, elas podem ser chatas. Até porque eu sou chata e não precisa me ensinar a parar de ser chata porque eu não quero aprender, tá? Então, a gente aproximar dessas pessoas ajuda. Uma outra forma é usar a criatividade. Então, eu pego, por exemplo, essa caneca maravilhosa aqui do Cérebro em Movimento. E aí eu imagino o que eu posso fazer com ela, a não ser beber alguma coisa na caneca, usando a minha criatividade. Eu posso colocar flores aqui, se fosse você ia ser flor, né, Flávia? Se fosse eu ia ser bombom, chocolate. Eu posso colocar bilhetinhos aqui de mensagem positiva para poder tirar. Eu posso fazer um porta-lápis dessa caneca. Pode ter um monte de criatividade. Eu posso usar isso aqui para fazer um círculo, para poder fazer um desenho. Posso usar ela simplesmente de um objeto de decoração. Então, a criatividade ajuda a gente nessa questão da positividade, de observar e poder sair da situação sem ficar com o astral lá embaixo, de achar que está num beco sem saída e enxergar o mundo em túnel. Você falando sobre a caneca me fez lembrar de uma técnica que é bem interessante e que eu penso que os nossos ouvintes podem gostar muito, que é a gente fazer pote das realizações. Né? E pode começar a fazer isso no início do ano, mas qualquer momento da sua vida. De você ir colocando, né? Você pega um pote, né? Assim, simples, pode ser um pote de plástico, de vidro, se você quiser colocar, né? Na estante, assim, para você ficar observando. E você vai escrevendo ali as suas realizações, e grandes realizações e pequenas realizações. Né? Então vamos pensar, igual você falou, questão da assertividade. Às vezes a pessoa tem muita dificuldade de dizer não, né? E aí em um dia ela conseguiu dizer um não. Vai lá e escreve, ou é algo que ela realizou. Né? Ou outras coisas mais importantes, às vezes ela levantou falando que queria, sei lá, entrar em contato com uma tia que tem muito tempo que não conversa, ela conseguiu ligar, foi atendida, escreve lá, liguei para minha tia. E você vai colocando nesse potinho, porque é uma forma de você perceber, né, assim, aquilo que de bom aconteceu na sua vida, né? Assim, o que você conseguiu realizar, e aí você está fazendo o quê? Você está regando essa forma de falar sobre a sua vida, que é uma forma positiva, otimista, né? Então, é uma forma de narrar. E aí, se você é uma pessoa pessimista, muito provavelmente esse exercício vai ser mais difícil para você. Mas é muito importante porque, né, vamos pensar que em 3 meses, 6 meses, 1 ano,
você né, tem aquele combinado consigo mesmo que vai ser o momento que você vai abrir aquele potinho. E aí, ao abrir e perceber as suas realizações, você está ali construindo uma narrativa diferente sobre a sua vida. Né? E super interessante pra gente poder revisitar as nossas memórias que são boas. Porque no momento que a gente está dentro de um túnel de um negativismo, a tendência é mergulhar mais ainda profundo. E não vale a pena. A gente falou no começo aqui das desvantagens. Eu trouxe aqui, né, algo para poder mostrar, e aí obviamente eu vou precisar ler para poder ser bem precisa. Eu fui pesquisar sobre os lugares onde as pessoas são mais positivas e onde elas são mais felizes há um tempo atrás. E aí eu fiz alguns destinos de viagem para poder ir, para conhecer esses lugares. Depois eu fui, né, agora para o episódio, e eu fui olhar aonde que era o lugar de maior positividade. E a pesquisa me mostra que existe uma diferença entre positividade emocional e felicidade. Então, dentro dos países, né, que são considerados os países de maior bem-estar estrutural, que é a felicidade, tá a Finlândia, Dinamarca, Islândia, Suíça e Holanda. Por questões onde é pesado a segurança e estabilidade, a confiança social, baixa desigualdade, qualidade de vida objetiva, saúde, educação e renda. Acontece que tem uma boa notícia pra gente, porque se a gente for pensar em países positivos emocionalmente, eis que estamos em um deles. Em primeiro lugar é o Brasil, e aí o México, Colômbia, Filipinas e Tailândia. Então, a felicidade também é algo que permeia o mundo como um todo. O fato é, ainda que eu esteja no Brasil e não tenha a estrutura que existem nos países de maior bem-estar, eu posso criar isso no meu mundinho. Seja me dando um movimento ali de compaixão, ou seja me dando um choque de realidade. Antes da gente começar o podcast, eu estava falando sobre a questão de beber água, que era um dilema na minha vida, sobre o fato de dar conta, de bater a tal da meta de água. E aí, eu outro dia estava pensando assim, você vive nesse dilema desse negócio de beber e não dar conta de água, e seria algo que te traria mais assertividade, mais felicidade, mais senso de capacidade. Rogério, mas não tem nada de difícil nesse negócio. Você faz coisa muito mais difícil do que beber água. Você tirou carteira, você dirige, você relaciona com pessoas que são difíceis, você é chata e dá conta de lidar consigo. Então, beber água, eu vou ficar presa numa coisa dessa? Ah, não, né? Não vale. Se tantas outras coisas mais difíceis e mais complexas, então é muito mais sobre o que eu penso como um jeito de engarranchar na vida. E aí eu tô trazendo não uma positividade no sentido de assertividade, eu tô criando um cenário para arrumar um problema para mim. Mas olha só, pensando, e aí você, né, citou aí os países, a questão da positividade e, né, as pessoas positivas, otimistas, se a gente pensar, né, que o otimista, o positivo é aquele que tem a resiliência e também, né, essa motivação para seguir adiante, tá muito relacionado com nós brasileiros mesmo, né, assim, nós somos uma população muito resiliente, temos, né, tem até aquele jargão, né, brasileiro, não desiste nunca, né, por essa vontade, essa motivação de seguir adiante, apesar das dificuldades. Então, o que a gente trouxe aqui hoje para vocês não é o mundo de Poliana, né, Rogério? Assim, o otimista, o a pessoa positiva, ela não ignora, né, como a gente disse anteriormente, as dificuldades, as dores da vida, mas ela entende que ela consegue lidar com aquilo ali. Então, isso é muito importante. Eu tenho recursos, né? Se eu não tenho, eu posso buscar, eu posso criar, né, aí a motivação para seguir adiante. Então, a vida é difícil, né? E aí, pensando nesse episódio, eu não dá para não citar o Ariano Suassuna, né? Que quando perguntam para ele se ele é uma pessoa otimista, se ele se considera otimista ou, né, uma pessoa pessimista, aí ele responde que ele é um realista esperançoso. E eu penso também, sabe, assim, que esse é o meu jeito. Você falou de você e esse é o meu jeito de lidar com a vida. Eu acho que eu sou, sim, uma realista esperançosa. Eu entendo que a gente vive uma vida com problemas, com dores, com dificuldades, mas para mim sempre existe a esperança, né, de que vai melhorar, de que eu vou passar por aquilo ali e que eu vou, se eu não tenho recursos, eu vou buscar esses recursos para lidar ali com aquela dor, com aquele sofrimento.
Cabe lembrar que se você tem um pessimismo crônico ou algum outro quadro neuropsiquiátrico, é importante buscar ajuda, escutar podcast, fazer terapia para você ter mais conhecimento, psicoeducar-se e procurar um especialista, porque nem sempre a nossa mente consegue dirigir e direcionar tudo, às vezes é um desbalanço neuroquímico e aí você precisa realmente de uma intervenção. Feito isso, dito isso, se esse não é o seu caso, cola com a gente que é sucesso. Eu me considero ultra positiva dentro da minha definição do que é ser uma pessoa positiva. Percebo que você também. E você, CS? Acho que eu sou também. Eu também acho. Chegou toda animada aqui hoje. CS está animada nos bastidores, super positiva e sorridente. E aí? Vamos para a nossa rede neural? Primeiramente, um beijo para a Ana Helena que sugeriu esse tema. E se você também quer dedicar um tema a alguém ou pedir para que a gente grave algum tema especial que você busca resposta, a Cécia vai deixar aqui os nossos endereços para que você envie sugestões, a gente vai adorar. E o meu abraço de hoje vai para o Leandro, que me contou que ouviu o podcast, que gostou muito, ouviu muitos episódios e já recomendou para outras pessoas. Então é isso. Muito obrigada pela audiência, Leandro. Eu tô aqui pensando uma coisa, que eu tô assim, gente, eu vou mandar um beijo pra mim na rede neural, porque eu também escuto muito podcast. Um beijo pra Flávia, pra Cecília, pra mim, que a gente é a própria rede neural em si, fazendo essa vida movimentar de um jeito colorido, feliz e positivo, dentro do que é possível. É isso. Até o próximo episódio. Tchau, um beijo. tchau. Tchau.